espontâneo, né? Veio para São Paulo, formado em Direito, advogou, fez uma transição de carreira. E aí você acredita que fazer essa mudança do ponto de vista profissional contribuiu para que você tivesse essa nova visão de mundo, né? E outra coisa, o livro ele faz menção à pandemia, e aí você o redigiu durante este período de pandemia? Como foi esse processo, né? E também se você se estivesse já redigindo aí o livro, como que foi o processo? Se foi um convite da editora ou se você já estava com um projeto ali pré-definido e propôs para publicação? Renata, foi um processo, para mim, muito orgânico, muito natural. Como a academia, para mim, aí eu incluo o livro aqui dentro, não é o meu ganha-pão, né? Ou seja, eu não tenho aqui a motivação de ter que entrar numa esteira, ter que entrar num planejamento, ter que entrar num contrato e ter que entregar numa data certa e tudo mais. Então, ele foi um projeto muito orgânico nesse sentido, né? Eu sempre, desde de 2016, 15, quando toda essa visão ela começou a se formar na minha cabeça, sempre foi claro para mim que em algum momento eu iria escrever sobre, né? Mas eu nunca priorizei isso. A prioridade até então era dar aula, né? Além de, naturalmente, estar aqui trabalhando no iFood. E aí, quando a pandemia veio, a pandemia ela gerou uma mudança muito grande em todo esse todo comportamento, em toda a rotina das pessoas. No meu caso aqui, a pandemia gerou um efeito interessante que acabou fazendo sobrar tempo na minha agenda. Eu acordo cedo, eu acordo 5 da manhã. Com a pandemia, não ficou disponível para as pessoas a academia. Então, na ausência da academia, o que eu passei a fazer? Eu passei a usar esse tempo para poder escrever. Então, eu tomei uma decisão ali em março, no final de março, que eu iria começar a fazer isso. Primeira semana de abril, eu sentei e comecei todos os dias, entre 5 da manhã e 9 da manhã, a fazer esse projeto. Por que eu comecei ali? Na pandemia, pela minha posição aqui no iFood, ficou muito claro o quanto o Brasil sofreria. Eu tenho uma visão muito privilegiada aqui dentro do iFood. Eu tenho uma visão, primeiro, do pequeno empreendedor, que é o restaurante, né? O restaurante nada mais é do que um perfil que simboliza bem o pequeno empreendedor no Brasil. Na outra ponta, do entregador, que é a pessoa que está todo dia brigando para poder tirar sua renda, para conseguir sobreviver, e ao mesmo tempo a gente sofreu uma pressão muito grande de entrada de novas pessoas, o que significava o aumento do desemprego, né? E na outra ponta, o consumidor, em que a gente via claramente a mudança de comportamento por parte do consumidor. Essa visão, Renata, ela me induziu, né, no bom sentido da palavra, a querer levar uma palavra de esperança, porque na prática tudo que eu estava vendo era algo negativo, ruim, duro, difícil, coisa que todos vocês viveram aí nesses últimos 8 meses e sabem também, cada um dentro da sua realidade. E aí eu tomei, então, uma decisão de escrever o livro, porque eu acreditava que a discussão da nova economia, ela levava na prática uma palavra de esperança. Ela fala sobre isso, ela fala sobre esse protagonismo do indivíduo, né? Seja dentro da empresa, ou seja criando a sua própria startup, seja individualmente falando. Então, eu imaginei que aquilo fosse efetivamente um bom momento para escrever e para poder levar uma palavra de esperança. Quando eu comecei a escrever, Renato, eu não tinha editora. Eu comecei a escrever sem isso, porque, de novo, para mim não era um negócio orgânico, independente da editora ou não, eu iria escrever, né? E aí a coisa evoluiu muito bem, e em algum momento, ali próximo de setembro, eu falei pela primeira vez sobre isso, né? O livro estava já com 80% dele escrito, e aí eu liguei para uma pessoa que se chama Daniel Bergamasco. Daniel, ele é o autor do livro Da Ideia ao Bilhão, que fala sobre os primeiros unicórnios do Brasil. O livro foi lançado há uns 2 anos atrás, um livro que eu acho muito bom, por sinal. E eu falei, Daniel, cara, como é que funciona isso? E aí o Daniel me colocou em contato com a editora dele, que não é a editora Gente,
E assim começaram as conversas e foram surgindo outras editoras no meio do caminho. Para minha surpresa, várias se interessaram. E eu digo surpresa de coração, porque, de novo, eu não sou um profissional do mundo editorial. Então, assim, para mim, o simples fato de alguém aqui já querer colocar um PDF e mandar por e-mail para os outros, já ia ser uma felicidade tremenda. O fato de 3 editoras terem se interessado, das 3 que eu falei, as 3 se interessaram, isso me deixou muito feliz. E aí eu acabei fechando com a Editora Gente. E por que com a Editora Gente? Porque ela é a editora de melhor capacidade de distribuição no Brasil. Então, como o meu ponto era levar esperança para as pessoas, o que eu precisava na prática era que alguém tivesse uma boa capacidade de distribuição. E aí as coisas foram muito bem com elas. Foi uma parceria muito boa. Nesse processo também, Renato, só para finalizar, eu tive 3 pessoas trabalhando na pesquisa comigo, pessoas que eram responsáveis por contradizer tudo que eu dizia. Ou seja, elas eram responsáveis por testar, ou fazer o que a gente chama em estratégia, a gente usa uma expressão em inglês chamada sanity check, é a checagem da sanidade, né? Então, assim, quando você tem certeza que uma coisa está boa, ela passa por isso, né? Ela passa por essa checagem de sanidade. E essas pessoas tinham um pouco dessa função também. E aí eu terminei o livro em dezembro, apresentei para a editora em janeiro, tive a surpresa de ter mínimos comentários, mínimos, me levou 24 horas para fazer e devolver, e aí ficou programado o pré-lançamento para abril e, na sequência, o lançamento em maio. Ótimo. É bom a gente também ter uma noção de como que é todo esse processo, né? E, Diego, partindo para a segunda pergunta, logo no início do livro, você comenta aqui que foi provocado por um professor, né, de economia que alegou que seria impossível o Brasil dar certo porque era um país extremamente dependente de muito capital e contato político para empreender. Aí você comenta que logo depois, né, você estudou bastante, aprofundou no estudo e concordou com um professor, mas a partir daquele momento começou a procurar novos caminhos e conheceu a nova economia. Com a pandemia e a digitalização dos negócios, você acredita que o Brasil avançou nesse processo de virada de chave entre a velha e a nova economia? E eu queria que você contextualizasse aí para o pessoal o que seria a velha economia, o que seria a nova economia e essa visão de futuro que você apresenta aqui no livro para a gente. Ótimo, claro. Renata, essa situação com o professor é uma situação muito simbólica para mim, ela é muito forte para mim. Lembrem-se que isso é 2014, em 2014 o Brasil era um país que vinha de 10 anos maravilhosos, né? 10 anos de crescimento super forte do governo Lula e do próprio governo Dilma, boom das commodities, Brasil na capa da The Economist, como, né, com Cristo voando. Então, como brasileiro, eu tinha um lado fanista natural naquele momento, né? E aí, quando eu chego na Suíça, é uma coisa curiosa quando você vai estudar fora, porque existe uma certa competição pela imaturidade do ser humano, né? E faz parte. Que é aquele negócio, não, o meu país, o meu país, não, deixa eu contar do meu país, você não sabe quem é famoso do meu país, as grandes empresas do meu país, e tem isso, né? Natural do ser humano. Então, no momento em que surge esse comentário dele, em que ele fala, o Brasil nunca vai crescer de uma forma sustentável, o Brasil nunca vai conseguir produzir os resultados que um dia se imaginou. Aquilo, para mim, foi revoltante, né? Quando você pega esse contexto todo, aquilo gerou um sentimento de revolta. É claro que no bom sentido da palavra, né? Não revolta no sentido de ver quem estava à minha frente de uma forma negativa, né? Mas a revolta no sentimento aqui bem individual do ser humano. E aí eu tentei argumentar. Na tentativa de argumentar, a conversa ela evoluiu, né, para uma discussão super interessante, técnica, sobre economia e a forma como a economia evoluiu ao longo do tempo. E foi aí que me caiu a ficha de que, poxa, se o Brasil tivesse que ser diferente, ele provavelmente não seria mesmo como as receitas que a gente vinha seguindo até então.
E aí eu resolvi me debruçar sobre isso. E aí eu conheci, talvez, uma das grandes influências literárias que eu tive até agora, que é uma professora venezuelana que mora na Europa, chamada Carlota Pérez. E a Carlota Pérez, ela foi responsável por um dos grandes estudos na área, em que ela mostra a evolução dos países a partir de um padrão muito claro, em que você tem uma convergência de tecnologias. Isso faz com que um país ganhe muita produtividade, comece a crescer bastante, o dinheiro começa a aparecer, esse dinheiro é investido em novas tecnologias, isso gera, né, chama a atenção de uma forma muito forte, o mercado financeiro vem, coloca mais dinheiro, acontece uma bolha. Da bolha você tira o que é ruim, e aí você entra num novo ciclo, com pessoas novamente incorporando novas tecnologias, e assim isso vai acontecendo. Então, a Carlota Pérez foi quem me mostrou isso de forma muito sistemática. E aí eu venho, então, aqui para o conceito da nova economia. Quando eu cheguei no Brasil e comecei a estudar isso, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente conceituar, perdão, a nova economia. E esse conceito, ele tem duas formas de explicar. Uma forma simbólica e uma forma mais técnica. A forma simbólica é a melhor para explicar, que é, tenta lembrar da primeira revolução industrial, que todo mundo aqui aprendeu no colégio. Então, um belo dia, as pessoas faziam roupa à mão, centenas de pessoas lá numa fábrica, alguém chega lá, pega um monte de tecnologia e fala, cara, olha aqui, tem um negócio que eu estou dando o nome de tear mecânico, que isso faz com que as pessoas, ao invés de produzirem 10 roupas por dia, vão produzir 1.000. E aí, com esse ganho de eficiência, de produtividade, o preço da roupa cai, portanto, as pessoas que não tinham capacidade de adquirir roupa começam a adquirir. A Inglaterra passa a exportar muito mais, porque é mais eficiente que os demais países, portanto, o dinheiro vem para dentro da Inglaterra e ela se torna uma potência. Isso é a nova economia. Ou seja, aí vamos agora para o conceito técnico. A nova economia, ela nada mais é do que essa convergência de tecnologias em um modelo de negócio que permite esse modelo, portanto, se utilizar das ferramentas que dão a ele a maior capacidade possível de ser eficiente, de ser ágil, de ser barato, entre outras coisas. E essa convergência nos modelos de negócio, numa escala de um país, ela também gera mudanças no nível da empresa, do ponto de vista de cultura empresarial, do ponto de vista de modelo de gestão, e também na sociedade, gerando também mudanças, em especial culturais. Isso é a nova economia. O que é a velha economia, portanto? É tudo aquilo que não usa o novo. Portanto, nova e velha economia não tem a ver com idade, não tem a ver com o ano que você nasceu, que a empresa nasceu, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ter a capacidade de constantemente estar se adequando ao que é novo. Por isso que no livro eu faço questão de ter um capítulo em que eu falo das empresas tradicionais que se adequaram à nova economia. Ou seja, o Magazine Luiza, que nasceu aí do ladinho de Ribeirão Preto, na década de 50 em Franca, é um ótimo exemplo de uma empresa que, independente da data de nascimento, ela consegue se adaptar constantemente às ferramentas tecnológicas que surgem para ela, o que faz dela uma empresa da nova economia. Ótimo. E eu vi que durante o livro você fez mesmo várias comparações, inclusive apresentando várias startups, né? O histórico de várias startups. Mas eu queria abordar aqui o assunto que durante o livro você faz um paralelo entre a meritocracia tradicional e a meritocracia de ideias, né? Num país de origem desigual como o nosso, como que a gente poderia defender a questão da meritocracia? Como essa meritocracia de ideias pode ser uma opção para este nosso cenário aqui brasileiro? E, inclusive, se quiser dar o exemplo da iFood, enfim, fique à vontade. Claro. Olha, esse é um tema muito interessante, difícil, espinhoso, que muitas pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de entender, e algumas delas em concordar, o que não é um problema, né? Concordar em discordar faz parte da nova economia. Quando a gente olha para a história,
A história pré-mundo meritocrático é uma história de castas, né? Então, de novo, simbolicamente, para facilitar a compreensão, se a gente lembrar do feudalismo, que a gente aprendeu lá no colégio, o feudalismo era basicamente um sistema em que um pai depois passava para o seu filho, homem, as posses e os títulos, né? E uma vez com o título, por exemplo, de barão, você conseguia fazer a transferência dos poderes, dos benefícios, dos privilégios para o seu filho e, portanto, para a sua família. Portanto, quando a gente olha para um sistema de castas, a gente naturalmente hoje torce o nariz. A gente olha para isso e fala, cara, como isso é possível, né? E aí emerge, na sequência, fruto do processo de urbanização, fruto do processo de industrialização, a academia. E a academia, ela começa a separar as pessoas. Pessoas que têm o conhecimento, pessoas que têm a capacidade técnica, das pessoas que não têm. E com isso, o mundo começa a ganhar uma nova dinâmica e surge, então, o modelo meritocrático. O modelo meritocrático, ele é ótimo. Ele basicamente diz, do ponto de vista conceitual, que alguém que tem um desempenho melhor deveria ser premiado por isso. Alguém que tem um desempenho melhor deveria ter um resultado melhor do que aquele que não tem o desempenho melhor. E não existe nenhum problema nesse conceito. Esse conceito é maravilhoso. O problema desse conceito é que, ao longo do tempo, ele tinha uma premissa, que é a premissa da educação para todos. Portanto, quando eu tenho a mesma chance de educação que a Renata, quem vai definir quem vai melhor depois é o meu desempenho versus o da Renata. E zero de problema. O problema é que, quando a gente olha para o Brasil tem 2/3 da sua população que não chega, adulta, que não chega a uma faculdade. E 1/3 chega à faculdade, mas a grande maioria chega em faculdades muito ruins, com uma infraestrutura muito ruim, com acesso a recursos muito ruins. Então, como é que é possível falar em meritocracia se as ferramentas disponibilizadas para as pessoas, elas são desiguais? E alguém vai falar assim, mas eu tenho um primo que nem estudou e se deu muito bem na vida. Eu sei, assim como também tem gente que já foi para o espaço. Só que exceção não faz a regra. A regra é de pessoas que tiveram privilégios, podendo acessar, portanto, um bom colégio, portanto, podendo acessar uma boa universidade, portanto, ter acesso a bons empregos. Ou seja, quando você perpetua um sistema que o resultado dele é muito baseado no privilégio da entrada, você não cria um sistema meritocrático. Você cria um sistema de privilégios. Portanto, quando eu olho para mim, olha como minha vida é fácil. Eu sou homem, portanto, nunca sofri com um problema de preconceito por causa do meu sexo. Sou heterossexual, ninguém nunca me ironizou por causa da minha orientação sexual. Eu sou da região sudeste, ninguém nunca me chamou tipo de nordestino. Ninguém nunca me avaliou porque eu sou nordestino ou não, porque eu sou da região sudeste, sou de Minas Gerais. Eu sou de uma família de classe média, nunca tive que me preocupar com a comida todos os dias na minha mesa. Eu pude estudar no melhor colégio da minha cidade, meu pai pagou uma das melhores faculdades privadas desse país, e eu fiz meu mestrado na Suíça. Diego só não vai ter sucesso se ele não quiser. Não tem outro jeito. Só se ele não quiser. Agora, compara eu com a grande maioria que vocês conhecem, de pessoas que vocês conhecem. Não as pessoas do meio social de vocês. As pessoas que vocês conhecem. Sabe? As pessoas que estão servindo vocês nas lojas, as pessoas que estão servindo vocês no dia a dia. E o problema não são as pessoas que estarem servindo. O problema é que, se você perguntar para essas pessoas quais foram as oportunidades que elas tiveram para estudar e se diferenciar, elas vão te dizer, não, desde os 15 anos de idade, eu acordo às 5 da manhã, pego um ônibus e vou trabalhar. Porque se eu não fizesse isso desde os 15, não tinha comida em casa. E é daí, então, que a gente evolui para o conceito da meritocracia de ideias. Né? O que é a meritocracia de ideias? A meritocracia de ideias é um sistema, né, que eu proponho ali, em que você efetivamente cria um ambiente em que existe uma valorização fundamental da ideia e não de uma execução padrão.
Porque se for uma execução padrão, eu vou executar melhor que as pessoas. Eu tive acesso à educação formal, é claro que eu vou. E a única forma de você ter uma boa disputa, no bom sentido de ideias, é você ter pessoas com capacidade de gerar ideia. E pessoas capacitadas com gerar ideia não são as pessoas que necessariamente foram para o colégio, para a faculdade. Portanto, a meritocracia de ideias, ela se baseia no comportamento, ela não se baseia no currículo. No iFood, então, como consequência, Renata, você pediu um exemplo, a gente aqui não dá o peso para o currículo, um peso pesado, na análise primária. A análise primária é uma análise das pessoas, da trajetória. O que você encontra na trajetória das pessoas, repetidamente ao longo dos anos, é provavelmente o que você vai projetar para frente. Então, se você é capaz de encontrar uma pessoa que sistematicamente está criando muita oportunidade na vida dela, com 15, com 20, com 25, com 30 e por aí vai, provavelmente isso faz parte do comportamento dela. Então, o que adianta você ter um engenheiro da NASA que não tem um comportamento desse? Não, ele funciona, o engenheiro da NASA, se você ficar dizendo para ele, o engenheiro da NASA, nesse exemplo hipotético meu, tá? Não estou dizendo que todos são assim. Mas funciona se você falar, ó, você tem que fazer isso aqui especificamente, vai lá e me entrega. Mas não é isso que a nova economia pressupõe. Na nova economia, existe um pressuposto de uso intensivo de tecnologia que gera automaticamente agilidade, liberdade, porque o código está na sua mão. Como consequência disso, você precisa de pessoas com bom senso, pessoas com comportamento grande, porque isso fica descentralizado na empresa. E ao ficar descentralizado, o comportamento tem muito valor. O que a maioria das empresas da velha economia faz? Cria 737 regras. Pô, essa é a política disso, essa é a regra daquilo, faça isso para acontecer aquilo, e cria toda uma cápsula lá. Então você não precisa de bom senso. Então a velha economia, ela vai bem na meritocracia, por quê? Porque você não precisa do bom senso, você tem regra para tudo. Então, isso é a meritocracia de ideias e a forma, por exemplo, como você decide montar a sua equipe, se baseado em comportamento primordialmente ou em currículo primordialmente, é o que começa a separar o joio do trigo aqui nesse caso. Ótimo, Diego. E ótima exemplificação. Vou reforçar aqui, o Marcos e o Miguel estamos como co-host aqui, e aí se vocês quiserem fazer perguntas, os participantes, é só levantar a mão ou colocar uma pergunta aqui no chat, que eles podem abrir o microfone, o vídeo, caso queiram fazer a pergunta diretamente. Eu vou fazer a quarta pergunta e logo a gente faz esse apanhado com o pessoal aqui. O Estado priorizou o crédito para chamadas campeãs nacionais, que você cita aqui no livro. Agora, num cenário mais recente, já se fala nas campeãs invisíveis. Nós sabemos que as startups, elas buscam outros meios para financiar suas ideias, né, e escalar. Como nós podemos, né, encontrar alternativas de incentivo às ideias inovadoras e como fortalecer o ecossistema de inovação aqui no Brasil? O que você vê aí dessa sua experiência internacional que a gente poderia aqui, como Ribeirão Valley, como ecossistema de inovação que nós estamos tentando interligar com outros ecossistemas de inovação daqui do interior de São Paulo e do resto do país, como que você vê, qual dica que você daria para a gente tentar fazer essa interlocução e mergulhar aí nessa nova economia? Renata, eu diria 3 coisas. Acho que a primeira dela é a aproximação de organizações como a de vocês, né? Ou seja, a organização da sociedade com a universidade. Existe uma distância muito grande entre essas associações e a universidade. A Universidade Brasileira, via de regra, é muito fechada. Ela vive o mundinho dela, as regras dela, tem que ser do jeito dela, com a burocracia dela. É um ambiente muito quadrado. Ela tem seu valor. Eu não estou dizendo que ela não tem seu valor. Mas quando a gente pensa nessa capacidade que a sociedade tem de se organizar em grupos como os que estão aqui e a contribuição que pode acontecer junto à universidade, é difícil você achar exemplos. É muito difícil. Você vai contar nos dedos de uma mão. Lá fora, isso é muito comum. A universidade é muito mais aberta, os professores estão muito mais na rua, os professores estão muito mais próximos do que acontece na sua comunidade,
no sentido de conseguir se aproveitar disso para levar para dentro da universidade mais contribuição e devolver da universidade para as pessoas também. Dá um exemplo aqui. Muitas universidades têm incubadoras só dos próprios alunos. Qual a lógica disso? O que interessa é a comunidade. O que interessa é a competição de ideias. Então, se tiver espaço para incubar 10 ideias, tem 10 de dentro, 10 de fora, vamos competir e ver quais são as 10 melhores. Não me interessa se elas são de dentro ou de fora. Mas quando eu converso com os professores das universidades, em especial as públicas, é raro eu ouvir esse tipo de contribuição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a contribuição entre as empresas e a universidade. É muito baixo isso também. Você tem grandes polos universitários no Brasil com um relacionamento quase nulo com empresas. Ou seja, você tem empresa com orçamento, com necessidades, a procura de uma série de soluções. Você tem dentro da universidade pessoas capazes, inteligentes, dispostas, e você tem uma dificuldade enorme de fazer essa ligação. Né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas assim, me dê o nome de 5 coisas que vocês se lembram que saíram, né, da relação empresa-universidade aqui no Brasil. Difícil lembrar, é muito difícil lembrar. E o terceiro ponto para mim, que é algo que eu vejo crescendo no Brasil bem, é a colaboração. Ou seja, o Ribeirão Valley, ele não tem muito valor isoladamente, mas ele tem quando ele se conecta com outros 20 vales que juntos começam a encontrar pessoas em comum, começam a encontrar ideias em comum, começam a usar a utilização cruzada de intenções. Então, talvez no Ribeirão Valley tenha uma pessoa só que queira fazer alguma coisa ligada à fintech. E uma pessoa só dificilmente vai conseguir. Mas talvez tenha uma também no São Pedro Valley, tenha uma no Zebu Valley, tenha uma em uma série de outros lugares que permite, então, o ecossistema se fortalecer e, a partir disso, você criar essas coisas. Talvez você tenha, no Ribeirão Valley, a ausência de um profissional com uma certa característica técnica que você precisa. Então, essa conexão, essa formatação de um ecossistema é algo muito valioso que, pessoalmente, eu acho que já está evoluindo bem no Brasil. Mas a gente já tem muito para caminhar. No final, se a gente conseguir criar uma grande teia dessas associações, com uma ótima ponte com a universidade e a universidade com a empresa, você teria aqui um ecossistema muito poderoso, muito poderoso. Mas a gente não tem essa capacidade ainda, nem de perto do que tem quando você olha para a Europa, quando você olha para os Estados Unidos e para a China. E para Israel também, que é um ótimo, bom exemplo. Você vê que o governo, o Estado, tem como contribuir nessa mediação aí do ecossistema? Ou você acha que nós vamos conseguir construir esse ecossistema interligado por nós mesmos, sem depender tanto do governo, reforçando aquele tema que eu citei no começo, da questão das campeãs nacionais, que foi muito reforçado ali no início governo Lula, né? E agora já se fala nessa questão de financiamento por meio das campeãs invisíveis. Você vê que tem alguma possibilidade da gente ter algum apoio do governo? Veja, eu acho que nós não deveríamos querer ter um apoio do governo. O Brasil tem um problema seríssimo de não ter políticas de Estado. Nós temos políticas de governo. Portanto, tudo que a gente se apoia no governo tem uma tendência a ter um apoio de no máximo 4 anos, talvez 8, se tudo correr bem. Mas como nada é aprovado no primeiro dia e tudo começa a degringolar antes do último dia de um governo, na prática você tem algo muito menor. Então, exceto coisas que você vai contar nos dedos de uma mão, o governo não vai conseguir criar algo sustentável, amplo, perene, para que a gente possa fazer. Pessoalmente, o que eu acho aqui é que a iniciativa privada, sim, tem uma altíssima capacidade de nos permitir criar a grandes oportunidades. O Brasil, pela primeira vez... Não, André, infelizmente não. O meu Barreto é de Conceição das Alagoas, lá perto de Uberaba. Mas o
Brasil, pela primeira vez, ele está tendo... vocês não viram aqui, o André mandou uma mensagem privada aqui, eu achei que estava no público. O André mandou: tem parentesco com a família Barreto de Mococa? Não, é Conceição das Alagoas. Mas o Brasil, pela primeira vez, ele tem uma conjunção de apoios que, historicamente, ele não teve, né? Então, vamos primeiro pensar o seguinte: quando você volta 10 anos atrás, quantas aceleradoras você tinha no Brasil disponíveis para receber startups? Você conta nos dedos de uma mão. Hoje você tem de lá para cá o Inovabrado, do Bradesco, você tem o Cubo do Itaú, você tem a Liga Ventures, que é aquela mais aberta, ela não tem uma única empresa coordenando, tem a ACE, tem a Distrito, e uma série de outras que foram criadas nesses últimos 10 anos. Tem a Endeavor, que se firmou no Brasil e ganhou amplitude. Quando você pensa em dinheiro, há 10 anos atrás, quais eram os fundos de venture capital, os fundos que investem em startups, empresas de alto risco e alto crescimento no Brasil? Brasileiro. Não tinha. Hoje eu consigo te dar 30 nomes. Quantos estrangeiros estavam aqui fazendo isso 10 anos atrás? Não tinha. Eu consigo te dar 30 nomes. Há 10 anos atrás, quantas pessoas faziam investimento anjo? Essa expressão nem existia 10 anos atrás no nosso vocabulário. Alguém falar que fazia investimento anjo. Não existia essa hipótese. Hoje você tem pessoas fazendo isso, você tem famílias que antes investiam só em renda fixa, agora fazendo isso. Você tem fundos fazendo isso, estruturas de investimento como a Bossia, do João Kepler, fazendo isso. Então, veja, acho que no final o que eu estou dizendo aqui é que existe um ecossistema forte, com dinheiro, com acesso, sendo criado no Brasil e crescendo ano após ano. Hoje tem uma matéria do Estadão mostrando a quantidade de empresas tradicionais que cada vez mais se ligam a startups para poder inovar. Essa discussão não existia 10 anos atrás. Então, eu não tenho grandes expectativas que o governo atue nesse sentido. E eu não acho que precisa. Eu acho que o que a gente precisa é continuar criando as condições para que o capital privado, com pessoas com altíssimo protagonismo, com a capacidade de gerar ideia e de executá-las, possa efetivamente trazer mais e mais oportunidades nesse momento. Ótimo, também concordo. Eu acho que nós conseguimos ser protagonistas para essa transformação. A Maristela fez uma pergunta, acho que a gente pode abrir para ela fazer diretamente. Ô, Renata, na verdade aqui na ordem o Fábio, não sei se você quer abrir aí, verdade. Fábio. Fábio, fica à vontade, Fábio. Deixa eu abrir seu microfone e você já fala. Assim, a gente tem um pouco de interação, acho que é mais do que a gente ficar lendo as respostas, mas vamos interagir, acho que fica legal. Deixa eu só achar o Fábio aqui. Vai lá, Fábio. Estou aqui, tudo bem? Boa noite. Obrigado, Ribeira Vale, pelo evento. Uma honra para o ABC Vale participar e ter o autor aí, o Diego, que foi realmente um belo livro. Diego, vou falar bem rapidamente, não é uma pergunta, tá? É um feedback. Eu vou postar isso posteriormente nas redes. Eu comprei seu livro porque, como executivo, né, tá inserido nesse novo mundo pelo iFood, né? Eu falei, vou comprar para ver as experiências dele. Como advogado, falei, ele não vai escrever um bom livro de economia. E aí a minha frustração, você fez um best-seller, de verdade. Você traduziu o que é a velha economia com a nova economia, dando exemplos, e foi muito claro. Então, eu vou colocar lá que para um autor, um professor, um estatístico, um governante, um empresário, para entender um pedaço da nova economia, precisa ler obrigatoriamente o seu livro. Então, uma honra aqui fazer essa pergunta ao vivo para você. Não, pergunta não, né? Um feedback. E só, se eu puder, então, só colocar uma pergunta daqui a 10 anos, os novos barões não vão ser essas empresas de hoje, porque tem uma concentração muito grande, né? Eu não vou nem falar do iFood, vou falar dos mercados como o Mercado Livre, Amazon, né? A gente vai ter uma competição. Mas não pode ser os novos barões lá no futuro, Diego? Obrigado, parabéns. É uma honra participar aqui. Pô, Fábio, obrigadão pelo feedback. Fico muito feliz mesmo de ouvir isso. Como eu disse lá no começo, esses pequenos feedbacks me fazem ganhar o dia, porque, enfim, não é meu ganha-pão. Eu faço isso realmente porque eu quero ajudar um pouco a mudar a cabeça de algumas pessoas no Brasil. Quanto à sua pergunta, cara, é uma pergunta maravilhosa, complexo,
E eu responderia da seguinte forma: existe esse risco, sim, você tem razão. Se esse risco existir, a gente precisa escrever um outro livro metendo o pau nesses caras, se eles não forem quem a gente espera que eles sejam. Por outro lado, a minha expectativa, Flávio, é que não seja. Né? Quando você analisa o padrão de comportamento dessa geração de empreendedores, ela é uma geração de muito mais inquietude, de muito mais inovação. Quando você olha, por exemplo, vamos pegar o exemplo americano do Elon Musk. Né? Você vê que é um cara que não para. Quando você olha para a Amazon, você pode pensar dessa mesma lógica, não para. Tá sempre querendo mais, diferente. É claro que, se em algum momento isso atinge um certo patamar que cria um problema na sociedade, por exemplo, reduzindo competição, concentrando muita renda, não é por aí. Não é assim que a gente vai resolver o problema do mundo. Mas aqui no Brasil, Fábio, eu acho que a gente está algumas décadas de distância da possibilidade disso acontecer. Porque o Brasil ainda é o país das famílias da velha economia. Né? Essas pessoas como André Street da Stone, Paulo Veras da 99, Fabrício Blois da Move, Guilherme Benchimol da XP, essa turma ainda está chegando, ainda está com seus 40 aninhos, sabe? Ainda está construindo muita coisa, ainda está sonhando, ainda está querendo fazer um negócio 10 vezes maior. É muito cedo. A diferença de hoje para os barões, né, antigos é que hoje o escrutínio ele é muito maior. Né? Há 50 anos atrás, se você nascesse e construísse um império, você conseguiria ficar escondido na sua casa, ninguém ia ver nada que você está fazendo. Hoje, o escrutínio é muito grande, muito. Né? Você vê as discussões que acontecem hoje, que são pegas numa rede social, cara, elas te expõem assim, brutalmente. Então, dada essa maior exposição, é difícil imaginar novamente que essas pessoas de hoje vão ser como os barões de antes. Mas repito, Fábio, se eu tiver errado no meu prognóstico, a gente escreve um livro juntos, metendo o pau neles, sem nenhum problema. Obrigado. E eu sou do Sebrae e boa parte dos negócios que estão vivos hoje aqui são graças ao iFood. Os que conseguiram entender que o iFood é um funil de vendas para atrair e ele tem um relacionamento ali, um outro tipo de relacionamento com o cliente, eles conseguiram prosperar e sobreviver aqui nesse momento da pandemia. Então, obrigado em nome aí dos pequenos negócios, porque o iFood fez a parte deles. Agora, Maristela. Oi, Diego. Eu sou aqui da Secretaria de Inovação aqui de Ribeirão Preto, uma secretaria super nova que começou em janeiro, ou seja, nós estamos engatinhando ainda. E um dos trabalhos que a gente está fazendo com o pessoal do Sebrae é mapeando todo o ecossistema de Ribeirão Preto, o pessoal do Vale está aqui também, eu estava com o Pierre na reunião, cada um tem os squads de comunicação que a gente está fazendo isolado para cada grupo se falar e tal, e depois a gente está concentrando tudo isso para a gente estar fazendo um ecossistema mais forte. E, por exemplo, uma reunião dessa não ter 20 pessoas participando, que eu acho um absurdo, a gente tinha que ter uma comunicação forte. Eu já entrei nos grupos nossos, já repostei tudo hoje, porque eu fico doido, entendeu? Eu sou da área de comunicação, então para mim isso é uma loucura. E aí eu queria, com a tua experiência de lá fora, com toda essa área de ecossistema, de inovação, a gente está pegando 2 meses da secretaria, foi a gente estudando o que está acontecendo no mundo, quais são as tendências e tudo mais, para a gente estar trazendo um pouquinho dessa realidade para cá, que é bem distante da nossa. A gente é um lambarizinho perto desse povo, e a gente também não adianta a gente idealizar o que tem lá fora, que não é a nossa característica, nem o nosso momento financeiro e político e tudo, então a gente tem que trazer coisas e fortalecer o que a gente tem, que a gente é uma região muito boa economicamente e tudo mais, então a gente tem que fortalecer isso. Mas eu queria um pouquinho dessa tua experiência, assim, o que a gente pode trazer de coisas que já deram certo lá fora, ou que não comecem por aí de jeito nenhum, que vocês vão fazer errado, sabe? E um outro gancho que, assim, não tem nada a ver com esse assunto específico, mas é uma curiosidade minha. Eu sou da área de comunicação, marketing, vendas, então, apesar de não ser uma geração novinha, mas a minha cabeça não para. Eu falo que eu tenho uns 18 anos, assim, sabe? Então, a gente está sempre nessa ideia que amanhã tem que ser alguma coisa diferente, tem que ouvir tudo e tal.
Como que faz para reter tudo isso e absorver tudo isso? Minha cabeça vira um boom, assim, porque você quer estudar tudo, você quer ver tudo, é muito doido. Como que fica isso na tua cabeça, com todas essas informações? Quais são as estratégias que você usa para captar melhor todos esses tipos de informações que chegam e você se desenvolver mais a cada dia? Maristela, obrigado. Acho que esse é um exemplo aí disso que a gente falou há pouco, né? Da questão de política de Estado e política de governo. Tomara que aí em Ribeirão Preto seja uma política de Estado que não esteja ligado aí só à prefeitura nesse momento. Olha, o que eu vejo de bom e diferente lá fora é que as pessoas, os ecossistemas locais, eles se preocupam rapidamente em criar bons cases, boas referências. Eles efetivamente concentram esforços para poder ajudar rapidamente uma grande referência a aparecer na região. Porque o ser humano ele é movido ao simbolismo, né? O simbolismo faz parte, por isso que a gente tem os nossos ídolos, por isso que a gente sempre procura uma pessoa que representa o país, por isso que a gente olha para o medalhista olímpico e fala, olha, ele representa. Você talvez nunca tenha visto a pessoa antes, mas quando você olha, aquilo efetivamente te gera um pouco desse olhar de dizer, puta, eu também quero isso, né? Então, quando a fadinha vai lá e ganha a medalha, você vê semanas depois os jornais reportando, olha, tem um monte de gente agora andando de skate, um monte de gente comprando skate. É um pouco disso. Então, eu diria que, assim, você ter como uma estratégia encontrar as boas oportunidades já num bom estágio de desenvolvimento e ajudar elas rapidamente a emergirem, se tornarem essa referência, é muito importante. Quem faz isso muito bem? Curitiba faz isso muito bem, Joinville faz isso muito bem, Florianópolis faz isso muito bem aqui no Brasil, né? Então, quando você pensa na RD Digital, né, lá em Floripa, quando você pensa na Olist, quando você pensa no Ebanks, no Madeira Madeira lá em Curitiba, quando você pensa no Conta Azul lá no interior de Santa Catarina, eles representam muita coisa, né? O empreendedor cresce, vira uma referência, começa a atrair a molecada que é na faculdade, que agora também quer ser como ele. Então, acho que esse é um ponto, né? Às vezes eu vejo muitas dessas entidades locais tentando fazer um varejão muito grande, sabe? Vamos ajudar um monte de gente, mas aí você dispersa esforços. Você precisa concentrar nesse começo de esforço. Então, acho que esse é um ponto. E o outro, Maristela, é você conseguir organizar as famílias locais, em especial as famílias mais afortunadas, a criar os primeiros clubes de investimento para fazer investimento anjo em startup. Isso é muito importante, porque quando você traz a pessoa de poder econômico para dentro, ela consegue ir muito além do que só o dinheiro. Ela consegue ir com uma estrutura física que ela tem. A BH também, André, eu concordo contigo. BH tem ótimos nomes aí. É que BH é o melhor, eu ainda ia falar do melhor, André, por isso que eu não falei de BH ainda. Mas o exemplo de Hotmart, de Simpla, de Sambatec, tem uma galera violentamente boa lá, né? Rodrigo Cartacho, um cara por quem eu tenho um respeito enorme, aprendi muito trabalhando próximo do Rodrigo. Mas quem tem poder econômico traz mais coisas, né? Traz o espaço no prédio físico que está disponível, que ele pode ajudar para receber pessoas, né? Traz o contato com outras empresas maiores ou com a sua própria empresa para permitir a empresa ter os primeiros clientes ali dentro para desenvolver. Então, eu diria que essa criação da referência associado à aproximação, né, das famílias com mais dinheiro para poder permitir não só o dinheiro em si, mas também esses outros contatos que vêm junto, são duas coisas muito, muito, muito importantes. Acho que você me perguntou uma outra questão de conhecimento, Maristela, eu sou um cara vidrado em conhecimento. O mundo hoje, do ponto de vista de conhecimento, ele é muito diferente do mundo de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. O mundo de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, ele era um mundo que você estudava em ciclos. Você ia para a faculdade, parava. Depois você ia para a pós, parava. Depois você ia para uma especialização, parava. Você fazia ciclos. Hoje a informação está disponível, né? Você pensar num livro, há 20, 30 anos atrás, numa cidade pequena, não tinha uma livraria,
e o Magalu, o Mercado Livre não entregavam lá. Hoje, isso está disponível digitalmente. A pessoa pode ler lá no computador dela, se ela quiser, né? Então, o conhecimento hoje está disponível. Então, para mim, acho que a grande pergunta é como você faz para você criar o hábito de estudar todo dia, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, por que não estudar todo dia 30 minutos? Né? E aí você define o que você quer estudar e define o período. Puta, nos próximos 6 meses eu vou estudar esse tema. E aí, Maristela, o último ponto dessa questão para mim que é importante. Hoje não tem por que você não fazer o que é o melhor do mundo. Porque o melhor do mundo, naquilo que você quer estudar, tem muito conteúdo no TED, no YouTube, no Coursera, no Instagram dele, no LinkedIn dele. Então, hoje você não pode se furtar mais de estar efetivamente buscando com a melhor do mundo. Obrigado, show de bola. Legal. Quanto a isso de estudar, eu assumi uma coisa para mim faz 3 anos, que foi aquele livrinho do Milagre da Manhã, coisa simples, mas que eu comecei a acordar às 5 horas da manhã e me policiar de estudar, e faz uma diferença enorme você estudar aquilo que você gosta ou aquilo que você precisa, ainda que você não sabe também, né? Então, é uma hora que ninguém te interrompe para nada, então é muito mais produtivo do que o dia, a cabeça tá fresca e tal, então foi uma coisa que me fez muita diferença na vida. Legal. Obrigado, Maristela. Acho que o André, não sei se você quer abrir o microfone, André, para comentar. Você fez um comentário aqui no chat. Não, estou tranquilo, eu só estou brincando aqui com o Diego um pouquinho aí. Pô, que mineiro de Araque esse daí, né? Beleza. Acho que agora o Valmir gostaria de fazer uma pergunta, Valmir, por favor. Olá, meus amigos, boa noite. Estão me ouvindo bem? Marcos, me ouve bem? Tá ótimo. Beleza. Legal. Diego, muito obrigado por estar aqui, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. É uma satisfação muito grande para mim. Eu, como o Fábio, sou aqui do ABC Valley, aqui na região do Grande ABC Paulista. A minha pergunta a você, Diego, está relacionado à questão da governança, ou mais precisamente da questão da transparência. Eu tenho contato com vários empreendedores, né, e tenho notado que quando a gente atinge este ponto, ainda o empreendedorismo brasileiro quer ficar um pouco escondido. Como é que você vê essas questões aí ao longo da sua trajetória profissional? Valmir, a sociedade brasileira ela foi criada em padrões extremamente tradicionais, avessos ao risco, exigindo das pessoas um pensamento pequeno, né? E eu não vejo nisso algo negativo, né? Essa é a realidade. Os nossos pais diziam para a gente, trabalhe para uma grande empresa, fique lá 30 anos, preste um concurso público, faça administração, direito ou medicina, ou engenharia. Então, é um pensamento oriundo de duas grandes vertentes. A primeira, um país que economicamente sempre teve muita pouca mobilidade social e uma taxa de desemprego alta. Então, você tem medo, né? A gente foi educado com os nossos pais com medo, né? Inflação alta, né? Todo mundo tinha medo. E na outra ponta, você teve, você tem uma sociedade extremamente elitista, aristocrata, hierárquica, numa relação de comando e controle, né? Se a gente lembrar aqui dos portugueses, os portugueses que nos originaram aqui, eles ficavam aqui no Brasil esperando a ordem de quem estava em Portugal, né? Ou seja, o protagonismo não era deles. A gente foi inverter esse protagonismo 250 anos depois. Ou seja, o nosso histórico não é o histórico do europeu bárbaro que conquistou, de Roma, que quebrou o pau com Bizâncio, da Grécia com Cartago, não é esse, né? Então, o resumo da obra, então, para mim, Valmir, é que a gente está vivendo uma transição. Agora, com a tecnologia disponível, barata, você hoje pode virar para o teu filho e falar, você acha que você é bom nisso?
Bota aí no Mercado Livre para vender, vamos ver se vai. Cria aí um negocinho e bota no Instagram, será que dá certo? Usa o WhatsApp para você falar com várias pessoas, vamos ver se elas concordam com você. Você tem hoje uma capacidade de ser muito mais protagonista, testar e aprender e tirar esses riscos que você não tinha no passado. No passado, se você errasse, você estava ferrado. Você não conseguia testar pequenininho. Você tinha que abrir uma loja, alugar um espaço, comprar um estoque. Custava demais. Hoje não. Hoje, se você acha que cozinha faz um bom brigadeiro, você deveria ter capacidade de entrar no iFood, pôr para vender e testar, para ver se as pessoas gostam. Você não precisa nem continuar vendendo no iFood depois, mas lá você vai conseguir vender para algumas pessoas e vão dar um feedback dizendo exatamente o que acham do seu brigadeiro. E isso começa a tirar as amarras e permitir a gente correr um pouquinho mais de risco. Então, eu acho que a gente está vivendo isso ainda. Acho que não está perfeito, mas a gente está na jornada. E esse processo vai continuar cada vez mais maduro nos seus próximos anos. Legal, Diego. Esse é um exemplo perfeito da nova economia que você acabou de dar aí, né? Muito legal. Acho que o Miguel quer fazer uma última pergunta. A gente está chegando no fim, Diego, até para respeitar seu horário aí e agradecer pela sua participação. Miguel, você quer fazer a pergunta rapidinho? Sim, vamos lá. Diego, primeiramente, obrigado, tá, por essa explanação sua e todo esse conhecimento compartilhado conosco essa noite, né? Vale muito a pena, tá? Então, um agradecimento é imenso. A minha pergunta é a seguinte, eu digo porque eu sou um quarentão, né? Sou da área de tecnologia, mas sou o tiozinho da informática, né? Trabalho com informática desde os 12 anos. Nessa nova economia que você diz, né? Que nós dizemos e que o livro fala muito, né? O que você acha, esses mais velhos, que eu digo, esses quarentão, que estão começando agora, muitos que mudaram de profissão e abriram sua empresa, estão se digitalizando agora, né? Porque foram obrigados muitas vezes. O que a própria iFood, né, que você, aproveitando o tempo que a própria iFood acha hoje desses quarentão, desse pessoal, porque quando a gente fala muito de programador, nós estamos falando da molecada, 25 anos, 21, 20, né, máximo 30, 35 anos. E aí esse pessoal aí dos 40, 45, esse pessoal que ainda está inovando, como a própria Maristela disse, né, nós estamos com um turbilhão de conhecimento e querendo aprender tudo. O que você, né, nessa nova economia, e a própria iFood aí, você por estar lá dentro, diz sobre isso? O que vocês pensam nessa parte? Olha, a gente pensa que idade não é documento, mas a gente reconhece que as pessoas mais velhas elas têm uma característica. E a psicologia é quem explica isso, não é o Diego nem o iFood. Depois dos 35 anos de idade, a gente vai perdendo a capacidade de aceitar o novo. É por isso que quando você tinha 18 anos, você queria começar a jogar videogame, seu pai falava, né, isso vai te alienar, você não vai saber jogar futebol na rua e nem subir em árvore, né? E alguns pais hoje falam isso lá aí do iPad, né? O que é isso? Isso é a perda de capacidade de aceitar o novo. Entende que eu não estou falando para a gente se exagerar, né? Então você pode jogar um pouco de videogame e ficar um pouco no seu iPad, mas isso não quer dizer que seja ruim, né? Então, a gente tem essa dificuldade. É por isso que a gente vê coisas surgindo e a gente tende a dizer, isso aí não vai funcionar. Como é que você sabe? Assim, você previu o futuro? Você tem bola de cristal? Então, eu diria que as pessoas conseguem superar isso que a nossa mente faz conosco, criando o hábito de experimentar, criando o hábito de ler o diferente, criando o hábito de ouvir o diferente. Esse seja talvez um dos grandes motivos dessa polarização idiota que a gente tem no Brasil no campo político. Qual é a lógica de você ter uma ideologia? Você tem que ter seus valores. Qual é a lógica de a gente seguir uma pessoa? Você tem que ter seus valores. Qual é a lógica da gente se apegar a uma opinião que a gente nem tem profundidade? Você tem que se ater aos seus valores. E aí, então, dialogar. E aí, então, aprender. E aí, então, escolher os caminhos. Mas isso é hábito. Isso é hábito, né? Então, quantas vezes você lê um negócio que você fala assim, ou você entra numa discussão com amigos e fala, mas peraí, nem sou um especialista no tema, não vou dar minha opinião, eu preciso ler mais. É raro você ver uma pessoa tendo uma atitude dessa. Isso é estar aberto ao novo. O jovem geralmente faz isso como? Porque como ele é muito imaturo, ele é muito inexperiente, ele se apequena numa discussão e aí ele aprende com a discussão que acontece. E assim ele vai evoluindo. A pessoa mais madura, ela tende a ter um comportamento diferente, porque a psicologia explica isso. Então, acho que esse é o grande ponto, Miguel. Tem que ter, criar o hábito do novo. Aqui dentro do iFood, a gente quer todas as pessoas que têm esse hábito, novas ou velhas, o que a gente quer são pessoas que tenham isso, porque a gente precisa fazer isso, então amanhã a gente é a empresa da velha economia.
Legal, Diego. Bom, a gente está chegando no final aqui, passar para suas considerações finais, e a Renata também vai fazer um encerramento, mas só te agradecer primeiramente, falar que apesar de a gente parecer que é pouco, né, a gente vê um evento online 18, mas a gente está envolvendo aqui, vocês viram aí o pessoal da ABC, a gente tem o pessoal de Barretos, a gente tem o pessoal do Sertãozinho, de Ribeirão, então assim, é com essas pequenas ações que a gente faz, trazendo você aí, trazendo essa conexão de empresas como a iFood e pessoas do seu cacife aí de realmente de conhecimento e tudo que vocês fazem, que a gente faz esse trabalho de construção dessa comunidade, esse ecossistema que você já disse aí, que é tão importante para a inovação e para esse modelo novo de nova economia. Então, a gente passar aí pelos encerramentos e agradecimentos e a gente encerra aqui, Diego. Obrigadão, pessoal. Foi um prazer enorme, muito feliz de estar participando disso aqui. Continuem, não parem não. Isso tem um valor enorme e eu tenho certeza que tem muita gente disposta a contribuir para levar mais conhecimento para todo mundo aí e também absorver conhecimento. Valeu, super obrigado. Diego, obrigada. E eu queria, assim, a última perguntinha é: qual o nome do doguinho que apareceu aí? E uma indicação de livro para a gente continuar o nosso Clube do Livro com uma indicação sua, quem sabe? Bom. Você indicou o da Ideia ao Bilhão e disse que tem o contato com o Daniel. Será que a gente poderia contar com a sua ponte aí para chamá-lo para um próximo debate? Quando vocês quiserem, só mandar uma mensagem, Renata. O outro que eu sugiro é um livro estrangeiro que tem tradução em português, que é Princípios, do Ray Dalio, Raydalio. Leiam, muito bom. E está aqui na sua indicação também de leitura esse, já havia anotado. Obrigada, viu, Diego? Boa noite para todos. Tchau, tchau. Obrigada pela troca, pessoal. Tchau, tchau.